Oi, gente, aqui é a Daniele de novo. E esse vídeo aqui, ele é a continuação do tour que eu tô fazendo nessa Bíblia aqui, a Bíblia Devocional do Secreto. Eu tô mostrando todas as coisas que eu tenho feito nela, eu tô lendo com vocês. E o primeiro vídeo desse tour, eu vou deixar no link aí embaixo. Se vocês não viram o primeiro, eu aconselho que vocês vejam. Mas se você quiser continuar por aqui, você assiste esse e depois você vai lá e assiste o primeiro. Ó, essa Bíblia aqui, Devocional do Secreto. Eu vou só mostrar aqui a ficha catalográfica dela, porque como eu vou mostrar ela por dentro, é bom que eu mostre essa parte. Ó, ela é da editora Quatro Ventos e tem todas as informações aqui dela, todas as colaboradoras que trabalharam nela. E ela usa o texto NAA, que a Sociedade Bíblica do Brasil forneceu. Ó, o texto NAA. E ela se chama Bíblia do Secreto, só que ela usa, na sua capa está escrito Bíblia Devocional do Secreto, tá bom? Aí eu vou estar mostrando na sequência aí a segunda parte do tour dessa Bíblia, para vocês acompanharem junto comigo todos os detalhes. É que eu fiz, o vídeo ficou tão grande que eu tive que separar em duas partes. Mas é isso, gente. Acompanhe o vídeo. Ó, aqui eu li o livro de 1 Reis, capítulo 3. Eu foquei aqui nesse trechinho, que eu fiz até um devocional só sobre esse trechinho aqui. Sobre um acontecimento que teve na vida de Salomão. Que Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, né? Mas eu prestei atenção num acontecimento que teve na vida dele. Deixa eu ver se eu leio aqui com vocês. É 1 Reis, capítulo 3. Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Isso aqui que Salomão fez foi uma coisa ruim, foi uma coisa negativa. Aí muitas pessoas leem e não prestam atenção, passa batido, acha assim, porque, vamos dizer, não conhece tudo que envolve o texto, ou não estudou. Então, passa batido. Isso daqui foi uma coisa negativa que Salomão fez. Apesar dele amar a Deus e seguir pelos caminhos de seu pai, ele também fez algo errado desde o início da sua trajetória. Aí eu marquei isso daqui foi no começo da história de Salomão. Aí eu deixei marcado aqui. E eu escrevi sobre isso, eu coloquei referências. Ó. Vamos lá, vamos continuar. Depois ele para com isso, né? Ele entendeu que era errado. Ó, aí ele pede aqui, ó, coração compreensivo. Ele pede a Deus um coração compreensivo para julgar o povo, para orientar o povo. Aí Deus fala com ele, Deus faz uma aliança com Salomão, fala que se ele seguir pelos caminhos de Deus, Deus vai continuar abençoando ele e tudo mais, mas se ele se desviar, né, cairá condenação sobre ele. Aí Deus faz uma advertência muito importante. Por que Deus faz isso? Porque Salomão já estava demonstrando declínio para determinadas coisas, entendeu? Aí Deus já estava trazendo essa advertência para Salomão. Isso daqui é um grande alerta pra gente, né? Às vezes Deus traz um alerta, ó, não vai para esse caminho. Aí você pensa assim, por que Deus está falando sobre isso? Porque Ele conhece você, Ele sabe quais são os seus vícios, suas falhas, suas possíveis inclinações para determinadas coisas. Deus está querendo te poupar de muito sofrimento, é por isso que Ele está falando com você sobre aquilo. Ó, aí aqui eu tô lendo o livro de crônicas, como eu falei com vocês, eu tô fazendo um estudo, porque eu faço parte de um grupo e eu tô lendo o livro de crônicas. Eu tô aqui em 1 Crônicas, aí eu li aqui desde o comecinho. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi aqui. Davi era o filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Tá. Aqui está escrito que Davi era o 7º filho da casa de Jessé. Só que lá em 1 Samuel 17, versículo 12 e 13, fala que Davi era o 8º filho. Aí eu vi essa divergência de informação e eu coloquei aqui pertinho
E depois eu vou estudar mais sobre isso, né? Deve ter uma explicação, ou porque que aqui foi só citado 7 filhos, e aqui foi citado todos os filhos, né? Enfim, aí eu deixei anotado aqui. Tem aqui, ó, o perturbador de Israel que pecou na coisa condenada, que pecou. Aí eu anotei o que é essa coisa condenada aqui que é falado. Tá lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 1. E o capítulo 6 também, versículo 17 e 18. Fala sobre essa pessoa aqui, o nome dele é Acar. E fala sobre o que é algo condenado que ele pecou. A gente passou por lá, já estava até pintado, aí eu esqueci de falar sobre isso no livro de Josué. Aqui, ó, esses 2 textos aqui que eu tinha marcado antes tem conexão com essa parte aqui de Crônicas. Por isso que é bom a gente ler toda a Bíblia, porque a gente sabe fazer as conexões e ler e absorver, né? Porque aí eu anoto por quê? Porque, sei lá, eu posso esquecer. A gente esquece, a gente não tem super memória. Aí eu leio e deixo marcado. Ó, aí isso aqui já é outra coisa. Aí eu já sempre vou marcando. Aqui eu fiz o devocional também, porque como eu falei com vocês, eu tô fazendo estudo e tô fazendo. E isso aqui, o livro de Crônicas, trata muito de genealogia, mas tem elementos super interessantes no meio dos relatos de genealogia, relatos históricos. Do nada, assim, aparece um fator interessante. Eu acho isso bem legal. Ó, aqui eu fiz um estudo sobre isso no aplicativo de celular. Eu até falei com vocês sobre isso. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu colei a página. Ó. Eu escrevi aqui o que eu achei lá do aplicativo, que é precisão histórica, conexão com a história de Israel e advertência. Sobre o versículo 28 de 1 Crônicas, capítulo 6. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, então não vou ler. Mas tá vendo? Eu anotei, eu disse que ia mostrar pra vocês, tá aqui, tá, gente? Isso daqui eu coloquei com fita durex, tá? Porque essa página era menor, aí eu fiz assim. Tem um devocional aqui. Eu vou marcar de novo que isso daqui tem a ver com o grupo que eu participo, não tem a ver com o vídeo. Aí eu vou continuar lendo, então só pra eu me achar com facilidade aqui na Bíblia. Aqui tem um devocional que eu fiz, ó, aqui dentro. Mas aí depois eu mostro pra vocês, eu fiz um devocional aqui. Mas como eu não posso ler esses devocionais, né, não tem problema. Aí eu vou pular aqui de novo, porque tem bastante coisa que eu ainda não fiz nessa Bíblia. Porque assim, eu tô fazendo aos poucos. Ó, nada demais aqui. Ó, eu marquei esse versículo aqui que eu achei muito interessante. Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Isso aqui é Deus falando. Lá no livro de Jó, capítulo 41, versículo 11. É Deus falando isso daqui. Deus é poderoso. E é de fato. Gente, eu queria fazer uma observação. Em Jó 41, versículo 22, se vocês tiverem a oportunidade, observa só que está diferente. Nas versões antigas da Bíblia, tipo Revista Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, tá diferente das outras versões, tipo assim, na ARA, na NAA, na NVI. Se vocês puderem ler depois, vocês leiam só a segunda parte do versículo 22 de Jó 41. Se vocês puderem ler, para vocês perceberem a diferença. Vamos lá. Ó, aqui Salmos eu não fiz tantas coisas ainda, porque eu tô lendo devagarzinho. Eu gosto muito do livro de Salmos, mas se deixar, eu só leio os Salmos. Então, eu tô tentando focar nas outras partes da Bíblia. Aqui tem papelzinho colado, mas eu não fiz. Eu fiz o Salmo 27. Aqui eu escrevi na própria Bíblia porque tinha espaço. Aí eu escrevi aqui mesmo. Eu não... Ó, tá vendo? Eu escrevi aqui no meiozinho. Aí, como eu sabia que não tinha nada aqui atrás, aí não ficou marcado. Tá vendo? Eu gosto de escrever na Bíblia, eu gosto, só que não é sempre que a gente consegue fazer isso. Então, eu fiz desse jeito e eu gosto, eu acho que fica bonito. Fica interessante. Deixa eu ver o que eu escrevi, deixa eu ver se é muito pessoal, senão eu posso ler com vocês. É pessoal, gente, não vai dar pra ler. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nos Salmos.
Ó, eu colei um papelzinho aqui, mas eu não escrevi não, eu só deixei colado, é porque eu quero fazer um estudo sobre o Salmo 38 até o 40. Aí eu não sei se isso aqui vai ser suficiente, mas eu vou ver, né, se der. Qualquer coisa eu colo mais uma página, aí eu colo eu colo aqui no começo, mas aqui tem espaço também para fazer um devocional. Ou depois eu colo aqui, né, virando assim, dobrando, depois eu vejo o que eu faço. Aqui eu coloquei essa página, mas não tem nada escrito ainda, eu coloquei só para fazer um teste. Olha só, aqui eu coloquei um papelzinho no Salmo 116, versículo 15. Que tem aquele salmo polêmico, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Esse precioso aqui, ó, tem o sentido de valer muito. É tipo assim, é precioso porque custa muito, entendeu? Mas o texto é assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que ele tem muito mais profundidade do que só vamos dizer, o óbvio que a gente logo se percebe de início. Ó, eu colei com fita durex, tá vendo? Dá pra fazer isso. Isso daqui é um post-it, ele era inteiro, aí ele é coloridinho, aí eu dobrei ele e colei assim, ó. Aí fica uma abazinha. Fica bem legalzinho, é uma ideia. Ó, eu posso deixar ele dobrado ou posso deixar ele aberto. Aí eu escolho o que eu faço com ele. Aqui, post-it, porque eu já fiz Salmo 119, ele era um devocional inteiro, porque ele é bem grande. Aí eu escrevi no devocional e eu escrevi também na própria Bíblia, porque ele tinha bastante coisa para eu escrever, ó, eu escrevi aqui, tal, aqui também. Deixa eu pular mais um pouquinho. É difícil fazer um vídeo mostrando todos os detalhes dessa Bíblia, porque eu já fiz tanta coisa nela, e olha que tem muita coisa sem fazer. Imagine se eu tivesse feito tudo, né? Ó, aqui tá sem nada de fazer ainda. Aí eu fiz o livro de Oséias, esse espacinho aqui eu deixei para Oséias. Vai trocar de roupa, filho? Mãe, eu fui liberado. Tá bom. Não. Ó, eu fiz o livro de Oséias. Sabe, para mim, a história de Oséias é o coração da Bíblia. Fala sobre toda a história, mas não fala tudo que precisa ser falado, é claro, né? Por isso que existem outros livros e tal, e tal, tal, tal. Aí pra mim, o livro de Oséias é um livro muito importante. Aí, inclusive, tem um fitilho aqui, ó. Um fitilho fica aqui, porque eu gosto de ler e de reler. É um livro difícil de se ler, doloroso, mas é importante. Aí eu coloquei até aqui um marcadorzinho aqui para marcar os profetas menores. Eu coloquei outros marcadores, eu esqueci de falar deles. Vamos lá, ó, o livro de Oséias está todo anotadinho, tá vendo? Eu anotei direto porque ele tem uma construção de livro poético, então deu para escrever na própria Bíblia. Eu escrevi. Ó, aqui o post-it eu botei um post-it bem grandão, porque aqui tem mais espaço. Quando é um livro poético, o espaço fica maior do que o normal. Tá vendo? Ó, aí do lado de cá, ó, eu escrevi aqui. Aqui eu não escrevi, porque teve momentos que eu li, mas eu não consegui escrever. Aí eu deixei assim mesmo, sem escrever. Eu escrevo quando eu sinto vontade. Eu não escrevo assim só para encher a página. Antes eu fazia isso, há muito tempo atrás, em outra Bíblia. E eu já até falei disso com vocês. E eu não faço mais assim. Eu escrevo quando eu sinto vontade de escrever. E às vezes eu vou escrever, aí eu penso, eu preciso mesmo escrever isso? Eu penso 2 vezes antes de escrever alguma coisa na Bíblia. Ó, aí ainda é o livro de Oséias. O livro de Oséias é um pouco grande. E finalizei o livro de Oséias. Aqui, para vocês verem, é coisa de Deus. Deus falando coisas positivas. Tudo é Deus, né? Mas Deus falando coisas positivas, eu coloquei de verde. Aí, na sequência, eu li o livro de Joel. Foi uma grata surpresa para mim que o livro de Joel, ele revigora as nossas forças depois da gente sair do livro de Oséias. Aí eu li aqui o livro de Joel. Também fiz anotações direto na página, mas também fiz o devocional dele. Ó, aí os livros aqui poéticos, não, os profetas menores eu fiz, só que eu não fiz todos. Aí eu fiz, por exemplo, o livro de Jonas.
Eu já li em outras Bíblias, mas aqui eu não li. Aqui eu fiz o método Apple, eu usei o método Apple nele. Tá vendo? Eu usei com cores e escrevi sobre isso também. Só que eu escrevi na outra Bíblia. E nessa daqui eu não escrevi. Eu só fiz a coloração e coloquei algumas anotações importantes. Fiz um devocionalzinho sobre esse assunto. Deixei aqui o devocional sobre o livro de Jonas, né? Arthur, passa pela porta. Vai, Arthur. Aí aqui no livro de Malaquias eu adicionei uma página extra, mas eu não anotei nada nela ainda. E aqui tá com fitilho branco, tá vendo? É um branco bem bonito. Começa aqui o Novo Testamento. Aqui eu também tô lendo a Bíblia, no livro de Mateus. Eu fiz o devocional do primeiro dia. Ó, tem até um post-it pequenininho aqui, ó. E eu fiz o devocional. Eu tô fazendo as anotações importantes. Aqui eu fiz uma anotação usando o texto da Almeida 21, Almeida século 21. E escrevi aqui também. Ó, aqui eu adicionei uma página, mas eu não escrevi nela toda, tá vendo? Às vezes eu faço isso, eu coloco uma página adicional e não escrevo tudo nela, não encho ela toda. Aí me dá a oportunidade de eu voltar e usar a mesma página para escrever mais coisas. Depois eu fiz o livro de... Aqui eu li algumas coisas, aí quando eu leio aleatoriamente, eu anoto o que eu preciso anotar. Mas aí não faço grandes anotações, porque senão quando eu for fazer o devocional, isso pode atrapalhar, não sobrar espaço para eu fazer anotação. Aqui eu fiz um estudo só sobre o capítulo 5 de Marcos até o capítulo 20, tá, gente? Do capítulo 1 ao capítulo 20 que eu fiz o estudo. Quando Jesus ele cura o endemoniado, que aquele fica andando pelos túmulos e ele se cortava e tal. Aí eu fiz um estudo sobre isso, eu anotei aqui. Ó, fiz anotação, aí ó, usei até o lado de cá que eu fiz bastante coisa de anotação. E tá vendo? Deixa eu ver aqui. Fiz aqui um estudo também em Lucas. Aí isso daqui foram estudos separados, foram estudos assim, isolados. Que eu fiz, anotei coisas aqui. Aqui, gente, eu fiz um estudo no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos lá, eu vou ler esse estudo aqui com vocês. Ó, Lucas, capítulo 15, fala assim: nós vemos 3 parábolas muito importantes sendo contadas, porém se tratam da mesma história. Algo que está perdido. Essa é a mesma história, tá, gente? Começamos com a ovelha, que é 1 de 100, ou seja, 1%. No caso dela, precisava ser resgatada, pois sabia até que havia se perdido, mas não conseguia voltar sozinha. Aí eu botei aqui, ó, ler Salmo 119, versículo 176, fazendo referência à ovelha perdida. Ponto importante: as 99 ovelhas foram deixadas no deserto, aqui no texto de Marcos, que geralmente na Bíblia não é um lugar para se permanecer. E elas representam os fariseus que achavam que nem precisavam de arrependimento. Ver versículo 7. Aí vamos lá. Digo a você que assim haverá mais alegria no céu do que um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por quê? Porque os fariseus achavam que não precisavam de arrependimento, eles não precisavam se arrepender. Eles se denominavam justos, sabe? Então, quando Jesus fala sobre isso, sobre essas 99, eu acho que ele está fazendo conexão com os fariseus, que estavam ali, estavam indagando Jesus e tudo mais. Aí eu fiz essa anotação aqui. Vou continuar aqui. Já a dracma ou a moeda perdida era 1 de 10, ou seja, 10%, né? Que a mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Então, representa 10%. Ó, 1%, 10%. Nem sabia que estava perdida.
e se não fosse resgatada, jamais seria encontrada. Aí eu coloquei aqui, ó, lembrar de fazer conexão com o filho mais velho. Ver versículo 25 ao 37. Só que esse daqui eu vou falar sobre ele depois, eu vou deixar ele por último. Vou abrir aqui, porque eu coloquei um papel adicional. Vamos lá. Temos agora o filho, que é um de 2, ou seja, 50%. Porém, nesse caso, os dois vão contar, então é 100%. Os dois filhos vão contar nesse caso, então aqui é 100%. Ó, 1%, 10%, 100%. Ele era filho, nunca deixou de ser, e sabia o caminho de casa. Mesmo que por um tempo não soubesse que estava perdido, e como tal, foi recebido como o filho que era. Ou seja, ele teve um período que ele não achava que estava perdido, ele não tinha noção que havia se perdido. Mas ele nunca deixou de ser filho. Só que ele precisava voltar para a casa de seu pai. O pai não foi atrás dele lá onde ele estava. O pai ficou esperando ele. Ele dá pelo menos o primeiro passo, sabe? Ele ia em direção à casa do pai. O pai foi ao encontro dele no meio do caminho. O pai não foi até onde ele estava, como o pastor fez com a ovelha e como a mulher fez com a moeda. Porque a moeda só foi encontrada quando a mulher foi atrás. A ovelha só foi encontrada quando o pastor foi atrás. Já o filho, que era o mais importante aqui na lógica de grau de importância, o pai não foi atrás do filho. O pai esperou que o filho viesse até ele, para assim ele ir ao encontro de seu filho no meio do caminho. E vou continuar lendo aqui. Agora vem o quarto ponto da história. O filho mais velho. Aí eu botei aqui, ó, os fariseus. Se perderam dentro de casa, dentro da casa do pai, e nem se deram conta disso. Aí aqui eu faço conexão com a dracma, que não sabia que estava perdida e foi perdida dentro de casa. Vamos lá. E como o outro filho, seu pai foi ao seu resgate no meio do caminho. E como a moeda não tinha ideia que estava perdida, se não fosse o pai, permaneceria assim. Ou seja, se o pai não fosse ao encontro do filho mais velho, naquele meio do caminho, o filho mais velho não ia perceber que estava precisando voltar, sabe? Ele estava perdido dentro da casa do pai e nem tinha se dado conta disso. E ele estava julgando o irmão mais novo ali, né? Ele estava na posição de julgar o irmão mais novo e nem tinha percebido que ele também era um filho perdido, só que ele estava perdido dentro da casa do pai. Vamos lá. No final, não diz se ele entrou na festa ou se ficou do lado de fora. E você, o que vai fazer? Vai entrar e participar da festa? Isso aqui eu deixei escrito porque a história aqui do filho pródigo termina sem um final, né? Cadê a história? Termina aqui sem um ponto final, sem dizer se o filho mais velho entrou para a festa. Aí eu deixei essa observação. E falando sobre o filho mais velho julgar o filho mais novo, essa folhinha aqui eu escrevi sobre isso, que o filho mais velho ele estava focado tanto no erro do filho mais novo, do irmão mais novo, que o irmão mais novo fez o que fez e aconteceu o que aconteceu e o pai, sei lá, aceitou ele de volta, restituiu tudo que ele tinha desperdiçado e o filho mais velho achou isso absurdo. E ele não estava prestando atenção que o pai estava agindo de misericórdia com o seu irmão, porque o pai amava o seu irmão, amava, como Deus faz com a gente, sabe? E o filho mais novo estava arrependido, ele estava disposto a ser servo, ele não foi lá atrás de ser filho, ele queria ser servo, ele queria servir, ele estava do jeito certo agora, mas o pai queria que o filho estivesse nesse ponto para colocá-lo no lugar que lhe era devido, lugar de filho, sabe? Colocou um anel no dedo dele, colocou sandálias em seus pés, colocou vestes novas sobre ele e ele teve toda a sua vida restaurada. Só que o filho mais velho havia se perdido dentro da casa do pai, não tinha se dado conta disso e estava muito mais preocupado em julgar o seu irmão do que olhar para si mesmo, do que ele mesmo
voltar para dentro do seio de seu pai. Que ele estava ali, não dava uma festa para ele não podia participar de tudo que o pai tinha, sendo que o pai disse que podia, só que ele não tinha acesso. Por que ele não tinha acesso? Porque ele, de certo modo, não estava com aquela conexão mais íntima com seu pai. Ele não sentia em liberdade em se conectar mais intimamente com seu pai. Então, a gente, em vez de olhar ou julgar a vida do outro, a gente tem que olhar para a gente. Será que eu tô sendo o irmão mais velho nessa história e tô me perdendo dentro da casa do pai e nem tô percebendo? Sabe? A gente deve pensar sobre isso. Aí eu fiz esse estudo. Ó, eu fiz algumas outras anotações, mas tudo no próprio texto. Deixa eu pular aqui pra frente, porque vocês já repararam que eu falo muito, né, gente? Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Vamos lá, eu fiz o livro de Romanos, eu fiz todo o estudo do livro de Romanos. Aqui eu escrevi na própria Bíblia, porque tinha um espaço aqui para devocional atrás. Ó, eu escrevi para fazer uma experiência, eu fiz algumas marcações. Eu li todo o livro de Romanos, só que eu tentei fazer o mínimo de anotações possíveis, porque eu quero voltar daqui a um tempo, ler o livro de Romanos de novo e fazer novas anotações. Então, eu quis fazer desse jeito para eu aprender de verdade o livro de Romanos. Porque o livro de Romanos é um livro muito complexo. Então, eu não vou aprender de primeira. Eu não vou absorver tudo que eu tenho que absorver de primeira. E isso até é uma dica que eu deixo para vocês. Leia o livro de Romanos várias vezes, mas não na sequência. Você lê o livro de Romanos todinho, dá um tempo, lê outros livros da Bíblia. Depois você volta e lê de novo para ver se você entendeu diferente ou você entendeu mais coisa. Aí eu tô fazendo isso. Aí eu já li o livro de Romanos e fiz anotações, mas eu vou voltar daqui a um tempo, vou ler ele de novo e eu quero aprender mais coisa. Ó, eu coloquei uma folha aqui, ó, isso daqui foi depois que eu li o livro de Romanos. Aí eu senti a necessidade de fazer um acréscimo aqui e fiz mais anotação, tá vendo como é que é importante a gente voltar e ler de novo? Aí aqui ó, tá vendo? Eu finalizei aqui o livro de Romanos. E eu li um pouco do livro de Coríntios, de 1 Coríntios, mas eu não li tudo. Ó, aqui tem uma página adicional que eu coloquei com fita durex. Tá vendo? E vou continuar depois, no livro de 1 Coríntios e tal. Eu li o livro aqui de Tito. Eu li o livro de Tito todinho também, é um livro pequenininho, né? Eu já até falei sobre ele com vocês no canal. Já li tudo que tá escrito aqui, ó, com vocês. É só vocês darem uma olhada nos meus vídeos que vocês vão encontrar. Fiz o devocional aqui, ó. Aqui eu adicionei uma página, ó. Igual eu fiz da outra página. Escrevi coisas. Eu tô lendo agora o livro de Hebreus. Só que o livro de Hebreus é um livro também mais complicado. Ó, esse daqui é um marca-texto meu. Ó, foi essa loja aqui que eu comprei essa Bíblia, tá, gente? O Lucas dos Livros. Tem na Shopee. Enfim, eu tô lendo o livro de Hebreus, mas eu tô lendo devagarzinho, porque o livro de Hebreus ele é complicado de se ler, porque às vezes você lê e passa batido, eu quero ler entendendo tudo. Aí eu deixei um marcadorzinho aqui pro livro de Hebreus, porque eu tô lendo. Ó, já até marquei mais coisa aqui. Eu coloquei uma página adicional aqui, mas eu vou escrever depois. Tem um desenho de uma Bíblia. Fui eu que fiz esse desenho, ó. Vamos lá. Eu li todo o livro de Tiago. Aí abre aqui, ó. Tem coisa escrita aqui. Só que essas partes aqui que eu escrevi são bem pessoais. Por isso que eu deixei aqui pra ninguém abrir e ler. Ó, o meu terceiro fitilho tá aqui, ó, no livro de Tiago. Eu acho que o livro de Tiago ele é super importante. Aí eu deixei marcadinho aqui. Tem anotação aqui nessa página extra, ó. Essa página que eu coloquei é uma página comprida, mas ela é estreita. Escrevi nela, mas não escrevi nela toda. Então, eu consigo escrever do lado de cá depois se eu precisar. Coloquei aqui também anotações, ó. Aqui, tá vendo? Eu enchi de anotação. Páginas aqui, ó, eu fiz tudinho. Mas isso aqui, eu senti vontade de escrever. Eu não escrevi por obrigação, não. Ou só pra, sei lá, só pra mostrar pra vocês. Eu escrevi porque eu senti realmente vontade de escrever. Ó, esse daqui é o livro de 1 Pedro. Eu fiz igual o outro, mas esse daqui eu posso ler com vocês depois. Ó.
Tem aqui o livro de 1 Pedro todinho que eu fiz. Olha só o que eu fiz aqui. Eu coloquei uma fitinha, escrevi o papel, colei um adesivo, que do outro lado tá vendo? É igual, mas na posição diferente. Escrevi aqui e olha só, coloquei esse post-it ainda. Eu aproveitei bem esse espaço final aqui da Bíblia. Aqui não tinha nada, era só uma página em branco aqui. Aí eu coloquei desse jeito, ó, ficou bem interessante. Eu gostei. O livro de 2 Pedro eu coloquei um monte de post-it, ó. Tá vendo? Aí tudo tá escrito, ó. Tá tudo escrito. Ficou bem bonitinho, eu gostei, né? Aqui também eu escrevi fazendo um cartãozinho também. Deixa eu ver aqui se tem coisa dentro. Tem. Ó. Quando eu faço isso, geralmente é porque tem. Eu colo assim pra não ficar abrindo toda hora. Eu li o livro de 1 João. Fiz ele todinho. Aqui também eu só colei, não colei embaixo, tá vendo? Às vezes eu boto, às vezes não coloco. Tem várias referências sobre o livro de 1 João. O livro de 1 João é um livro muito importante da gente ler. Toda a Bíblia, né? Mas isso daqui é um devocional que eu fiz. Ó, 2 João, aqui eu coloquei uma paginazinha que tá aqui, ó. 2 João, tá vendo? Eu posso escrever aqui, mas eu não escrevi. Ó, eu escrevi só aqui e fiz um negocinho aqui. Depois eu posso escrever. E aqui tá escrito 3 João com 3 João, tá vendo? Depois eu posso escrever, mas eu deixei aqui, não senti vontade de escrever na hora. E aqui tem o post-it de 3 João. Aqui eu escrevi direto na Bíblia, porque aqui atrás é um devocional, então eu fiz desse jeito. O livro de Judas eu fiz todinho, o livro de Judas eu escrevi bastante coisa, ó. Aqui também, não sei se vocês vão conseguir ver. E eu fiz no post-it, ó. Tá vendo? Escrevi aqui em cima. O livro de Apocalipse eu não tô lendo agora, porque eu já li o livro de Apocalipse todinho mais de uma vez, tá, gente? Só que eu pude observar que eu tenho um bloqueio para entender o livro de Apocalipse do capítulo, vamos dizer, do capítulo 4 em diante. Aí eu entendo, só que eu sei que eu não entendo tudo que eu preciso entender. Eu sei que tá faltando coisa para eu entender. Então, depois eu vou ler em outro momento Apocalipse do capítulo 4 em diante de forma bem detalhada. Aí eu vou focar, quando eu começar o livro de Apocalipse, nas cartas que tem no livro de Apocalipse, que eu já falei isso em outro vídeo. Na minha opinião, Apocalipse se divide em 2 pontos. As cartas e depois, a partir do capítulo 4. Para mim, o Apocalipse tem 2 momentos. Aí eu vou fazer um estudo sobre as cartas e vou colocar nessa página aqui que eu adicionei, que eu colei com cola branca. Depois eu vou colocar aqui, eu ainda não fiz, né? Vocês estão vendo aí. E eu coloquei uma página extra aqui também no final da Bíblia. Quando acaba a Bíblia, ó, ela tem toda essa página aqui, ó, que eu posso escrever nela se eu quiser, ou posso colocar post-it. Só que aí eu botei essa página adicional aqui também para fazer uma divisão, que aqui eu coloquei alguns estudos que eu fiz. Ó, cheio de post-it, vocês estão vendo aí. Eu coloquei aqui um estudo sobre Gomer e coloquei algumas outras anotações. Tá vendo? Aqui tem um papelzinho. Esse papel tá solto, mas aí eu deixo ele aqui e ele nem sai, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Eu boto o hino também na minha Bíblia. Eu gosto muito de louvar. Canto alguns louvores. Como a gente não pode cantar no YouTube hinos porque tem direitos autorais, eu estranhei muito tudo isso. Porque pra mim, tudo que eu fazia pra Deus envolvia louvar. Aí eu estranhei bastante no começo, porque eu não podia ficar cantando. Aí eu tenho essa dificuldade. Às vezes dá vontade de cantar um hino, gravando assim, ou lendo a Bíblia e tal. Só que eu não posso cantar, ou cantarolar um trecho de um hino. Eu não posso fazer isso. Aí eu tenho essa dificuldade para gravar vídeo no YouTube. Às vezes eu tô super vontade de cantar um hino, mas eu não posso. Porque, né, tem essas questões. Então, gente, é isso. Eu fiz um tour pela minha Bíblia. Eu não li tudo com vocês porque é muita coisa, senão esse vídeo ia ficar enorme. Mas aí eu li as coisas principais pra mim, que falam mais ao meu coração e que eu senti vontade mais de falar com vocês. Em outro momento eu vou fazer da minha outra Bíblia, de fazer anotação e estudo. Essa daqui também já tá cheia de coisa diferente. Eu vou mostrar pra vocês e vou tentar ler com vocês o máximo que eu conseguir.
E é isso, tá, gente? Fiquem com Deus, até a próxima. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram do tour pela Bíblia, se vocês gostaram de ver os detalhes das coisinhas que eu já fiz. E me deem ideia se vocês quiserem que eu faça mais alguma coisa. Pode escrever aí nos comentários. Ah, Dani, fala sobre isso. Ah, fala sobre aquilo. Aí eu posso, na medida do possível, estar fazendo. Ó, aqui é um adesivo que eu coloquei aqui, ó. Ela tá presa no post-it. Tá vendo? Ela não tá presa na Bíblia, tá presa no post-it. Se eu tirar, se eu puxar vai sair, mas aí eu tô deixando aqui e ela tá ficando. Tá bom, gente? Mas é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Vou tentar sempre estar trazendo novidades pra vocês. E na medida do possível vou mostrar pra vocês, né? Porque não é sempre que eu faço essas coisas. Aí eu... Ó, tô deixando aqui como marcadorzinho pra me direcionar o que eu tô lendo. Mas eu não preciso seguir só por essa marcação, não. Eu posso... sei lá, botar marca-texto, né? Cartãozinho, tem um cartãozinho dentro da minha Bíblia, eu sempre tenho cartõezinhos, é porque eu comprei isso daí e eu achei interessante de usar. Eu tenho um marcador aqui, eu nem sei onde está agora. Tenho marca-texto. Ah, gente, olha só que eu tenho uma ideia, só que eu não sei como é que eu vou colocar em prática ainda. Ó, eu comprei isso daqui... Os marcadores vieram nisso daqui, tá vendo? É um papel cartão. E ele tem até código e tal. Só que eu vou cobrir isso daqui, eu vou cobrir. Aí eu pensei em usar isso daqui de algum jeito, só que eu não sei onde usar. Vamos dizer que eu colo essa parte. Aí eu tenho, tá vendo? Uma aba. Ó. Aí eu vou colar só essa parte. Ou se eu quiser colar assim e ter assim, sabe? Só que aí eu acho melhor, mais interessante colar assim. Aí eu não sei onde eu vou usar ainda, mas eu vou tentar usar e eu tô querendo mostrar pra vocês, se às vezes vocês têm coisas que vocês compram, vem assim esses negocinhos, dá pra usar como material, só que às vezes a gente tipo não joga fora, sabe? Acha, não presta. Aí às vezes quer comprar um negócio pronto. Tem como você fazer, só que dá um pouco mais de trabalho, mas dá pra fazer. Tipo, você olhar para uma coisa e você enxergar naquilo ali um possível material para você colocar de recurso na sua Bíblia. E vai ficar com a sua cara, com o seu jeito. Aí, tipo, sabe? Sabe o que eu pensei nisso aqui quando eu olhei? Parece aquelas janelinhas quando a pessoa compra para botar na Bíblia. Ó, se tivesse o outro lado, aí eu ia abrir, ia ser uma janela. Tá vendo? Só que só tem um lado, né? Aí eu não sei o que eu vou fazer, eu vou pensar ainda. Depois eu vou mostrar pra vocês em outro momento. Mas é isso, gente. Fique com Deus. Até a próxima e que Deus nos abençoe.